Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje pessoal eu vou gravar um vídeo falando sobre os povos da Terra, né? Falando especificamente sobre quem são ou quais eram esses povos, ou essas tribos, ou esses agrupamentos que viviam ali no interstício de Canaã, ali no século XVI, no período de Amarna, no século XV, XIV, XIII, XII, né? Que são períodos em que viviam esses clãs, essas tribos que viviam ali em Canaã, esses agrupamentos, tá bom? Vou falar um pouco sobre os Ixos, sobre os Xaçus, Apiru. Então, na medida do possível, eu vou tentar aqui explicar com esse artigo, que é de João Batista Ribeiro Santos. É um artigo muito interessante, que vai falar um pouco desses agrupamentos aí nesse período da história aí de Israel, né? Onde viviam ali o chamado povo bíblico, né? O judeu e os israelitas. Então, o tema do artigo é os povos da terra, abordagem historiográfica de grandezas sociais do antigo Oriente Próximo, no segundo milênio antes de Cristo, ou antes da Era Comum. Uma apresentação comparativa. Então, vamos dar continuidade aqui à leitura do artigo e vocês vão aí acompanhando e eu vou dando aqui, tecendo alguns comentários na medida do possível do estudo. Introdução. Quem é esse povo? De onde procede? Onde e como se estabeleceu e vive? Essas questões apresentam-se naturalmente quando pesquisamos os povos ancestrais ou um evento, mesmo de longa duração. Mas as respostas são sempre buscadas em documentos nos quais a grandeza social ou a étnica recebe registro material. De start, ainda não dispomos de dados comprobatórios da origem de inúmeros povos eurasianos. Ademais, as identidades naturais e as historicamente produzidas para escalonar capacidades humanas tornaram-se indefensáveis. Charles Gatz, 2011, página 118, 202. Demonstrou-se que várias grandezas, só a partir do período neo-assírio, situado na Idade do Ferro II, 900 a 600 a.C., ou antes da Era Comum, serão identificáveis e evidências de escavações têm indicado cidades diferentes dominadas em diferentes épocas por povos nomeados apenas pelo grupo predominante, o que vale também para os assentamentos nos altiplanos e nas estepes. Com efeito, os documentos textuais e fontes materiais possibilitam a identificação, mas não dissipam completamente no âmbito das civilizações antigas as incertezas. Portanto, não é aceitável afirmar uma origem pura e simplesmente a partir da cor da pele ou do lugar geográfico, submetida a exame subjetivo, Peraí, pessoal, deixa eu retornar aquele leitura que eu me perdi. Portanto, não é aceitável afirmar uma origem pura e simplesmente a partir da cor da pele ou do lugar geográfico, submetida a exame subjetivo e influência político-ideológica. Mesmo o tema identidade, em suas definições, não pode restringir-se à etnicidade. Nesta pesquisa histórica, apresentaremos grandezas sociais do antigo Oriente Próximo
em seu meio ambiente, caracterizadas pelas interações sociopolíticas, pois a existência e associada às relações. Sob o método comparativo, a identificação será problematizada programaticamente em fase da história e teologia das tradições do antigo Israel, como a dizer que as entidades, inclusive sociais, existem a partir das relações, não as precedem. Então vamos falar sobre os Ixos. Os Ixos dominaram o Egito no ano 15º a 16ª dinastia, 1730, 1530, ou seja, os Ixos dominaram o Egito entre a 15ª e a 16ª dinastias no ano 1730 a 1530. A partir de 1650 existiu uma dinastia em Tebas, cujos reis foram Salites, Yaqub, Ra, Quinia, Apop I e Apop II. Então ele chama aqui a referência para Grimal, 2012, página 480, que ao final já convivem sem choques com os egípcios. Na 18ª dinastia, em cerca de 1542, 1526, governaram dois reis Ixos, Zere e Apófis III. Há muito tempo tem se relacionado a tomada do poder dos Ixos em parte do Egito à época de José, antepassado ancestral israelita que, segundo o relato bíblico no livro do Gênesis, foi proeminente na administração egípcia. A subida do novo rei ao poder no Egito, que não conhecia José, corresponderia ao reino dos Ixos, designados pelos egípcios como os asiáticos, ou um rei estrangeiro sobre uma parte do delta do Nilo durante a 15ª dinastia, rivalizando com as 16ª e 17ª dinastias dos reinos Médio e Alto. Ele menciona aqui o William Dever como referência, 2005, página 17. Eles chegaram à terra de Canaã no século XVIII. Então ele está aqui argumentando que os Ixos eles chegaram ali em Canaã por volta do século XVIII. Apesar que os próprios Ixos eles são asiáticos, né? São ali das várias regiões, agrupamentos de várias localidades ali da região do Levante, ou seja, era uma tribo nômade, né? Um clã, né? Um agrupamento social nômade, né? E vai chegar aí no delta do Nilo aproximadamente entre o século 17, 18 e 17 a.C. ou antes da Era Comum. Então, continuando a leitura, ele fala o seguinte: analisando a documentação arqueológica, Mário Liverani, 2009, página 400, chega à conclusão que os Ixos chegaram ao Egito por meio de uma infiltração que não chega a ser em massa, nem por meios militares, com algum conflito. Ou seja, Mário Liverani, ele fala que, de acordo com a sua pesquisa, que os Ixos eles chegaram ali no Egito por uma infiltração pacífica, né? E não através de um exército militar ou por uma invasão violenta, não. De acordo com a pesquisa do Mário Liverani, os Ixos chegaram ali
no Egito através por infiltração pacífica, né? Então, o que é que acontece? Ele fala que não se chega a ser em massa nem por meios militares com algum conflito, né? Não é esse o objetivo dos Hyksos. Eles entraram ali através de uma instalação pacífica no Egito, no delta do Nilo, né? E fizeram ali uma cidade, um grande império na cidade chamada Avares. Então eles se infiltraram ali através da infiltração pacífica. Esse é o argumento que nós temos da atualidade da pesquisa. A historiografia tem comumente afirmado que os Hyksos chegaram ao delta do Nilo em uma migração do norte ao sul. Instalaram-se no delta do Nilo, aproveitando da fragilidade do poder central da 13ª dinastia. Por fim, uma dinastia de origem asiática, em uma coalizão com os grandes Hyksos da 15ª dinastia, unifica o norte do Egito sem conseguir controlar do delta da faixa Sírio-Palestina. Inclusive um faraó asiático denominado Caian, né? Acho que é esse o nome, Caian, que dominou a Núbia e a Anatólia, Creta e a Mesopotâmia. Ele cita aqui a referência do Mário Liverani, página 402, 2009. Conforme Grimal, 2012, a dominação ali do... Então, pessoal, a informação que ele traz aqui, ela é muito rica em história. Então, eu quero que vocês redobrem a sua atenção aqui a partir do momento que eu vou dar continuidade à leitura. E ele fala aqui o seguinte: a primeira dinastia dos Hyksos foi fundada por Salite, correspondente à 15ª de Maneto. Quanto à religião, Grimal, ele cita aqui a página referência, página 197, ano 2012. Afirma que os Hyksos atuam de forma semelhante à política, instaurando uma religião oficial, a egípcia, em torno de Sete de Avares, o adversário de Osíris, de quem se limitam a acentuar os caracteres semitizantes. É só depois que este será assimilado a Baal-Reshef, ou ao deus hitita Teshub. Eles mantêm ainda atividades culticas de Anat e a Ashtoreth, deusas cananitas e fenícias, em meio aos cultos às divindades egípcias. Segundo Goldwald, em 1986, página 221, página 222, o desenvolvimento das cidades-estados cananitas sob estruturas feudais começa na época dos Hyksos e se estende até o final da Idade do Bronze. São eles que introduzem os carros de guerra, carros e cavalos nos combates, o que levou à invenção dos declives e provocaram mudanças sociopolíticas no Levante, como a concentração da população nas cidades fortificadas, o aumento da taxação aos campesinos e o consequente aumento de submetidos à corvéia, centralização político-estatal e o aparecimento dos estratos militares e burocratas. Os Hyksos não eram reis pastores
ou nômades pastores, mas soberanos de terras estrangeiras ou príncipes estrangeiros. Um povo etnicamente composto, uma vez que entre os nomes pessoais aparecem elementos semitas, hurritas e indo-europeus, que migrou para terras mediterrâneas, crescente fértil, faixa Sírio-Palestina e Mesopotâmias, além do rio Tigre. Como lembrou Liverani, os nomes dos príncipes estrangeiros são substancialmente semitas amorritas, com aquele tanto de elemento hurrita que caracteriza toda a onomástica sírio-palestina da época. Liverani, página 400, 2009. Portanto, Ixos é uma identificação política para aqueles migrantes que conseguiram penetrar no Egito e estabelecer dinastias faraônicas durante um período de marcado declínio político que se seguiu ao Médio Império. Goldwald, ano 1986, página 400, 401. Estabeleceram-se no Egito, portanto, adotaram a língua egípcia e tiveram como capital Avares, situada no Tel Ed-Daba, destruída no Novo Reino, na 18ª dinastia. A destruição de Avares teria acontecido em cerca de 1530. Ele cita aqui William Dever, 2005, página 23. Considerando o período existencial daquela grandeza socioétnica, aproximadamente entre os anos 1730 e 1530 a.C. ou antes da Era Comum. Sítio mais tarde totalmente descaracterizado pelas construções empreendidas pelo faraó Ramsés II. Então é isso. Outra hora faremos outro vídeo falando sobre outros grupos dali de Canaã, com seus nomes, sua cultura, sua religião e os seus grupos étnicos, social e político. Até a próxima.